Boas-vindas a todos os irmãos, às irmãs, também aos nossos queridos irmãos que estão em casa e que estão a assistir por meio do Zoom. Sejam todos muito bem-vindos para usufruirmos de um excelente programa espiritual. Então, convidamos todos a colocarem-se de pé, quem tiver oportunidade disso, para entoarmos o cântico número 84, que tem o tema Vou dar o meu melhor. Depois o irmão Diogo Costa vai fazer uma oração inicial para nós. Convidamos todos a tomarem os vossos lugares. Então, já recebeu alguma designação desafiadora, talvez inesperada? Ou será que, por exemplo, hesita em preencher uma petição, aceitar uma nova designação? Talvez hesita em sair da sua zona de conforto, encarar um desafio? Ou será que mesmo em designações na congregação sente-se incapaz de cumprir com alguma designação, trabalhar por atingir algum privilégio? Então, hoje vamos falar de designações desafiadoras. Então, como é que a leitura desta semana nos pode encorajar? Vamos escutar hoje. Também hoje o nosso programa foi ajustado para vermos juntos a atualização do Corpo Governante número 1 2023. Então vai ser uma excelente oportunidade para continuarmos a refletir, por exemplo, nos ajustes que já foram anunciados do Corpo Governante acerca da cota de pioneiros. Será que me posso juntar às fileiras dos pioneiros? Então será também uma boa ocasião para continuarmos a meditar e a refletir nestas mudanças emocionantes que o Corpo Governante tem trazido para a organização. Então vamos desde já escutar o primeiro discurso. Vai ser feito pelo nosso irmão André Silva, o tema: Você pode cumprir designações desafiadoras
com a ajuda de Jeová. Alguma vez se sentiu incapaz de cumprir uma designação que lhe foi confiada? Bem, se isso já aconteceu, não desanime, por favor, porque na realidade esses sentimentos já foram experienciados por muitos servos de Jeová. E em todos esses casos, por confiar em Jeová, eles foram bem-sucedidos. Por isso vamos considerar hoje aqui o exemplo dos porteiros levitas e como isso nos pode encorajar a confiar em Jeová e nas suas provisões. Por isso convido desde já os irmãos a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro das Crónicas, capítulo 9, e vamos ler os versículos 26 e 27. Diz aqui: havia 4 porteiros principais no cargo de confiança. Eles eram levitas e estavam encarregados das salas e dos tesouros da casa do verdadeiro Deus. Passavam a noite nos seus postos ao redor da casa do verdadeiro Deus, pois tinham a responsabilidade de a vigiar. Estavam encarregados da chave e abriam a casa todas as manhãs. Então este grupo, esta equipa de homens, era usada de forma múltipla. Eles tinham a chave dos portões do templo, mas aquele templo era de facto muito especial. Tinha o santuário, naturalmente, mas também tinha o tesouro. E, acima de tudo, tinha todo o arranjo da adoração pura. Portanto, era um trabalho de grande responsabilidade, mas também delegar a tarefa nestes homens foi prova de enorme confiança. Porque quando alguém tem uma chave, é como que se ele tivesse o direito a dar acesso a esse local a quem ele entender. Portanto, eles não só tinham essa função de abrir os portões, mas também vigiar e zelar para que ninguém fizesse mal naquela casa. Aliás, o versículo 18 até acrescenta um detalhe interessante. Queiram, por favor, notar, primeiro livro das Crónicas, capítulo 9, versículo 18, que diz: e até àquele tempo servia no portão do rei a leste. Eles eram os porteiros dos acampamentos dos levitas. Portanto, a porta a leste era a porta que era usada para o rei sair da sua casa e ir ao templo e regressar novamente. Portanto, se alguém se infiltrasse e até tivesse intenções de atentar contra a vida do rei, eram estes porteiros que tinham que cuidar destas tarefas. Agora, esta equipa toda de homens, porque isto era uma vigilância de dia e de noite, que tinha que ser feita, isto exigia uma equipa com turnos. Eram feitos turnos. Quem é que estava a coordenar esta equipa? Quem era o chefe, o líder desta equipa? Bem, o versículo 20 identifica este homem. Reparem na linha A, diz assim: no passado, Fineias, filho de Eliezer, tinha sido o líder deles. Então Jeová delegou neste homem a tarefa de liderar esta equipa que tinha um trabalho de grande responsabilidade. Mas agora a questão é, como é que Fineias iria desincumbir-se desta grande responsabilidade? Porque de facto era a adoração pura que estava em causa. Era a vida do rei que estava em causa. Portanto, havia aqui muitas coisas que estavam em causa. Reparem no final da parte B do versículo 20, e diz: e Jeová estava com ele. É muito curioso que 1000 anos depois disto ter acontecido, Esdras escreve, obviamente inspirado por Jeová Deus, escreve sobre Fineias e o seu trabalho que tinha sido abençoado por Jeová. Portanto, Fineias desincumbiu-se bem da sua responsabilidade. 1000 anos depois, a sua reputação, neste cargo de responsabilidade, era conhecida amplamente. Portanto, podemos assim concluir que quando nós confiamos implicitamente em Jeová, nós somos bem-sucedidos, mesmo perante a maior e avassaladora tarefa que eventualmente nos possa ser concedida. E a propósito disto, o Manual de Atividades tem uma gravura, gostaríamos de pedir para ser projetada, por favor, obrigado. Então vemos aqui nesta gravura 2 áreas onde hoje nós podemos ser confrontados com tarefas desafiadoras
pode ser a construção, e temos precisamente aqui uma irmã a conduzir uma máquina que aqui há uns anos atrás pensava-se que era apenas exclusivo para homens, e vimos do lado direito da gravura a obra de pregação, que pode ser muito desafiadora, por exemplo, quando há idade avançada, doenças, ou então quando estamos no campo de língua estrangeira. Obrigado pela imagem. Independentemente do desafio que está à nossa frente, o que é que nós podemos fazer? Bom, em Filipenses, no capítulo 2, dá-nos a resposta. Vamos abrir, localizar este versículo bíblico. Então, Filipenses, capítulo 2, o versículo 13, diz o seguinte: Pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, atua em vocês e que vos dá tanto o desejo como o poder para agir. É muito curioso que aqui este versículo usa 2 vezes a expressão grega energio. Como é que nós podemos perceber isto? Bom, a primeira vez que o versículo usa esta palavra é quando mostra que Jeová atua em nós. E de facto é verdade. Desde que nós nos chegamos a Jeová, Ele derrama o seu Espírito. Nada é possível sem isso, evidentemente. No entanto, perante uma designação desafiadora, nós precisamos ainda de mais energia da parte de Jeová. E então cumpre-se a parte final do versículo. Então Ele dá-nos o poder para agir. Portanto, Jeová já derrama o seu Espírito no nosso dia-a-dia, mas perante uma designação, Ele pode ter a necessidade ainda de derramar mais Espírito para nos fazer agir. Mas é curioso também que Jeová pode agir no nosso íntimo, no desejo de cada um. Mas é interessante que Jeová não vai atuar num coração que não tem o desejo de servir outros. Este desejo, ou a falta deste desejo, pode ser, por exemplo, desânimo. Pode ser que um cristão sirva a Jeová e até aceite grandes designações, mas por razões de saúde, às vezes falhas, ou então um simples desânimo, faça com que o seu desejo de servir outros naquele momento seja mais baixo. Então, o que é que Jeová faz? Então, ele sente-se muito feliz por poder ajudar esse seu servo e dar-lhe o desejo de fazer mais no seu serviço. E é muito curioso que esta expressão tenha sido usada no versículo 13, porque se fôssemos ao contexto, nos versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo fala exatamente do exemplo de Jesus, que é um exemplo perfeito de alguém que confiou em Jeová perante uma designação muito desafiadora, como foi vir à Terra e dar a sua vida por toda a humanidade. Como é que foi possível Jesus fazer isso? Bem, ele confiou em Jeová, que o ajudou em momentos de desânimo, em momentos de fraqueza, em momentos em que ele sentiu a necessidade de recorrer à ajuda especial de Jeová, porque ele tinha o Espírito, mas houve momentos em que ele precisou de mais Espírito da parte de Jeová. Por exemplo, quando foi tentado. E Jeová supriu logo anjos para o servir. Portanto, Jeová também está à espera que nós oremos a Ele, confiemos nele para suprir aquilo que é necessário. Mas é curioso também que este livro nos ajuda a entender que não foi só Jesus, como homem perfeito, que teve acesso a esta ajuda. O próprio apóstolo Paulo também é um bom exemplo disso. Por isso é que ele, no capítulo 4, versículo 13, diz: para todas as coisas tenho força, graças àquele que me dá poder. Em suma, quando nós confiamos na ajuda de Jeová, Jeová supre aquilo que nós precisamos, mesmo perante grandes desafios. Por isso que continuemos a orar a Jeová, a pedir a sua ajuda e a confiar também em cristãos maduros que nos podem dar o treino para enfrentar esses desafios. Obrigado, irmão André, por esta consideração tão encorajadora para enfrentarmos, com coragem, designações desafiadoras com a ajuda de Jeová. Muito obrigado. Então teremos agora a oportunidade de escutar as pérolas espirituais do primeiro livro das Crónicas, capítulo 7 ao capítulo 9. Vamos escutar o irmão Alexandre Carvalho.
Então, desde já, pedimos um voluntário, uma voluntária, na assistência para ler este texto bíblico, 1 das Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Quem gostaria de ler o texto, por favor? Aqui a irmã Teresa à frente, por favor. Estes eram os cantores, os cantores, cabeças das casas paternas dos levitas, que ficavam nas salas e estavam isentos de outros deveres, pois tinham a responsabilidade de estar de serviço dia e noite. Muito obrigado, irmã Teresa, pela leitura. Colocamos a questão. Como é que este texto nos ajuda a entender que a música é uma parte importante da adoração a Jeová? Irmã Inês, por favor. Este texto mostra a importância que se dava à música no templo. Pelos vistos, os cantores levitas eram até mesmo isentos de deveres comuns aos levitas para poderem dedicar tempo suficiente ao seu serviço, como compor e ensaiar. Cantar louvores a Jeová também é uma parte importante da nossa adoração hoje. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, irmã Inês. Irmã Carolina. Como dedicavam muito tempo a ensaiar, com certeza era algo que gostavam muito, e eles se dedicavam de coração a isso. E nós também devemos ter alegria quando cantamos e fazer isso com entusiasmo. Davi escreveu em Salmo 33:3, gritem de alegria. Então devemos nos perguntar, eu canto com alegria? Demonstro apreço por isso e canto com sentimento e entusiasmo? Então devemos levar a sério participar nos cânticos do reino e não apenas cantar, mas cantar com alegria. Um bom detalhe, muito obrigado. Irmã Galina, à frente também, por favor. E mais, nós quando cantamos, nós louvamos Jeová e não só nós igual. Olha aqui de manhã, quando acordamos, pássaros cantam, elas também dizem obrigada para Jeová. Obrigado, irmã Galina. Ainda mais, o irmão Ruben Branco, ao fundo, por favor. Sendo esta uma oportunidade que nós temos de mostrar que também amamos a música e gostamos de cantar, uma forma de nós o demonstrarmos é por estarmos atempadamente nas reuniões para podermos participar nesta forma de louvor a Jeová e mostrar o nosso respeito a Jeová por ele, por estarmos presentes para cantar todos os cânticos na reunião. Muito importante. Irmã Dulce, por favor. Obrigado, Ruben. Uma sentinela diz que cantar a verdade é um bom modo de incuti-la na mente e no coração do povo de Deus. Portanto, nunca devemos pensar que os cânticos, até são 3, mais do que as orações, são 3, é uma hora de fazer uma pausa ou de ir à casa de banho, porque na realidade era parte importante da adoração de Jeová, lá no Antigo Israel. Para vermos a importância dos cantores, é interessante que todos eles eram tirados da tribo de Levi, mas é interessante que Esdras 2, 40 e 41 alista os levitas separados dos cantores. Portanto, era um grupo muito especial para Jeová. Portanto, quer sejamos peritos, quer aprendizes, devemos fazer, conforme disse Davi no Salmo 33:3, fazei o melhor ao tocardes nas cordas. Obrigado, irmã Dulce. Irmã Celine. Que certamente haveria peritos talentosos de música noutras tribos de Israel, mas Jeová designou aos levitas. Então, fossem eles peritos ou aprendizes, eram os levitas que teriam esse privilégio de cantar, porque era uma parte importante da adoração a Jeová. E Jeová hoje também nos dá esse privilégio a todos, tenhamos ou não o dom de cantar. Às vezes podemos nos sentir sem jeito, não sei, eu não tenho dom para cantar. Mas é interessante que pesquisadores e cientistas dizem que ao cantar a pessoa faz com que as moléculas das emoções no cérebro entrem em ação. E é interessante que o canto e a música expressam mais as emoções do que a própria fala. Portanto, queiramos aproveitar bem as ocasiões que temos nas reuniões para louvar a Jeová e expressar as nossas emoções. Irmã Celine, tantos detalhes. Irmã Lourdes. E nunca também devemos esquecer que normalmente o tema do cântico tem a ver com o tema da reunião, portanto é importante, faz parte da extensão do ensino. Sim, muito bem. Irmã Gorete, por favor. Também podemos até mesmo ter como alvo
a ensaiar os cânticos antes das reuniões, para virmos com os cânticos com a voz afinada e com a letra na ponta da língua também, para cantarmos bem melhor os louvores a Jeová. Isso era bom. Muito obrigado. Ainda mais. Vamos passar à próxima questão, então. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Irmã Gabriela. Primeira Crónicas 7.2 mostra que nos tempos bíblicos havia valentes guerreiros para o povo, e nós nos nossos dias também, e mesmo na nossa congregação, também existem irmãos e irmãs que são guerreiros em sentido espiritual, e eles mostram isso com a sua fidelidade, a sua integridade, só pela sua presença na pregação e nas reuniões, e apesar das dificuldades estão sempre presentes e encorajam-nos até com a sua mera presença só de vê-los, e sem dúvida eles ensinam-nos sem uma única palavra. Então também nós individualmente devemos nos continuar a esforçar para amadurecer espiritualmente e encorajar e elogiar esses irmãos. No Zoom, a irmã Elizabeth dos Santos, por favor. Então, a primeira de Crónicas 7.22, vemos que Efraim foi consolado por seus irmãos. Isso nos ensina a importância de hoje também consolarmos os nossos irmãos quando eles passam por momentos difíceis na sua vida. Muito obrigado, irmã Elizabeth. Irmã Luís Cunha, Cardoso, irmão Luís Cardoso, sim, no cabine. Em 2012 foram descobertos fragmentos de um jarro com 3.000 anos que chamou a atenção de pesquisadores. O que é que havia de especial? Não era a cerâmica, mas sim o que estava escrito nele. E no primeiro livro das Crónicas 8.33 fala de um homem chamado Isbaal, que era filho do rei Saul. E Garfinkel, que participou nessa escavação, disse: o nome Isbaal aparece na Bíblia e agora também num documento arqueológico. Só há registro desse nome durante o tempo em que David foi rei. Ou seja, mais uma vez, um detalhe na Bíblia é comprovado por factos arqueológicos. Isto aumenta a nossa fé na Bíblia e também quando falarmos com as pessoas na pregação podemos mostrar estes factos. Obrigado, irmão Luís. E irmã Cristina, da Costa Cabral. O versículo 12 do capítulo 8 fala-nos de Lode. A minha atenção foi para saber onde é que era Lode. Então é 18 quilómetros de Jope. É interessante que lá tinha uma congregação, mas durante 1800 anos a pregação esteve interrompida. Quando é que voltou a surgir? 1913. Por quem? Por um jovem que estava a estudar a Bíblia. Atualmente, dos últimos relatórios, há 6 congregações e 2 grupos de estudo bíblico. O que é que isso ensina? Independentemente se está há muito ou pouco tempo, na verdade, ou se está a estudar, também pode ser o ponta de lança para que surjam novas congregações em algum ponto do país. Sem dúvida. Obrigado, irmã Cristina. Irmão José Ernesto. Só um detalhe interessante, em 1 das Crónicas 7.5 fala da tribo de Issacar, menciona lá que eram guerreiros valentes. A versão Almeida menciona, em vez de dizer guerreiros valentes, diz varões de valor, varões de valor. E é muito interessante que tanto valor tinham estas pessoas, desta tribo, que anos mais tarde, quando o rei David é empossado rei, eles são pessoalmente escolhidos para fazerem escolta pessoal ao rei David. Então nós também vemos que Jeová está atento, não é? Para escolher as pessoas que usam os seus dons pessoais a favor do seu reino também. Obrigado, irmão Ernesto. Irmã Graça, aqui à frente, por favor. Chama-me a atenção o capítulo 9, como Jeová era organizado, o seu povo era todo organizado, mas cada um tinha as suas designações. Não hajam dúvidas que a organização de Jeová é perfeita. Nós somos imperfeitos, mas ainda hoje continua a ser tudo muito bem organizado, cada um com as suas designações. Irmã Graça, um último comentário. Irmã Débora, por favor. Primeiro das Crónicas 9.19,
quando fala aqui de Salum, filho de Coré, filho de Corá e os seus irmãos da mesma casa paterna, nós já vimos que eles eram responsáveis pelo serviço da guarda das portas da tenda. E isso só nos comprova que a mão de Jeová nunca é curta por aqueles seus servos que decidem apoiar ativamente a teocracia. Nós, quando nos lembramos do que tinha acontecido com os filhos de Corá, não é? Que decidiram apoiar a Jeová em vez de apoiar o seu próprio pai carnal, mostra que Jeová não se esqueceu deles e deu-lhes uma responsabilidade, ou seja, continuam a usá-los na sua organização. Agradecemos a todos os irmãos que participaram e também àqueles que levantaram a mão, mas não puderam comentar. Muito obrigado. Agradecemos também ao irmão Alexandre a excelente consideração que fez para nós. Então, continuamos na nossa reunião. Convidamos aqueles que têm partes na segunda sala, por favor, acompanhar o irmão José Ernesto, que irá dirigir a segunda sala. Então, aqui teremos a leitura da Bíblia. Convidamos a abrir as Bíblias no primeiro livro das Crónicas, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 13. Vamos escutar o irmão Rafael Moutinho. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jasub e Sinrom, 4. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Semuel, cabeças das suas casas paternas. E entre os descendentes de Tola havia guerreiros valentes que nos dias de David somavam 22.600. Os descendentes de Uzi foram Israías e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. E, com eles, segundo as suas linhagens, segundo as suas casas paternas, havia 36.000 soldados no exército deles prontos para a guerra, pois tinham muitas esposas e filhos. Os seus irmãos, de todas as famílias de Issacar, eram guerreiros valentes. Todos eles somavam 87.000 homens, conforme alistados no registro genealógico. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer e Jediael, 3. Os filhos de Bela foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5. Eram cabeças das suas casas paternas e guerreiros valentes. O seu registro genealógico listava 22.034 homens. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes eram filhos de Bequer. O registro genealógico deles, segundo as suas linhagens, no que se refere aos cabeças das suas casas paternas, alistava 20.200 guerreiros valentes. Os filhos de Jediael foram Bilã, e os filhos de Bilã, Gius, Benjamim, Iude, Quenaaná, Zetã, Tarsis e Eisaar. Todos estes eram filhos de Jediael, de acordo com os cabeças das suas casas paternas. Havia 17.200 guerreiros valentes preparados para servir no exército numa guerra. Os Supins e os Upins eram filhos de Ir. Os Uzins eram filhos de Er. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Estes foram descendentes de Bila. Agradecemos também ao irmão Rafael a excelente leitura que fez para nós, uma leitura exata, uma boa postura também, com a cabeça bem erguida, permite que a voz saia bem solta. Apreciamos muito esta leitura. O ponto específico que o irmão Rafael tinha a considerar era lição número 10, para acompanharem, na página 13 do nosso manual, e o tema era varie o volume, a emoção e o ritmo. Então não queremos ter sempre o mesmo volume, sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma emoção. Queremos variar isso na leitura. Talvez, por exemplo, estejamos serenos a ler. Isso é bom. Mas será que esta é a única emoção que queremos transparecer, a serenidade? Não. Por vezes há leituras que surge o medo, a alegria, a ansiedade. Então queremos transparecer isto nas leituras. Não era tanto o caso desta leitura, era uma leitura mais descritiva, não é? Era muito desafiador aqui variar volume, ritmo, emoção, mas o irmão Rafael, do pouco que tinha ali para poder trabalhar, fez isso muito bem. Por exemplo, notamos quando, por exemplo, disse 36.000
prontos para a guerra. Até entoou um pouco mais, variou aqui o volume da sua voz. Guerreiros valentes, também entoou aqui, variou aqui o volume e deu um pouco mais de emoção à sua leitura. Muito obrigado, irmão Rafael, pela excelente leitura que fizeste para nós, mesmo sendo bem desafiadora. Obrigado. Então agora teremos o contacto inicial. Será feito com base na sugestão de conversas sobre a Bíblia e vamos escutar a irmã Flávia Marriel e a irmã Susana Tavares. Oi, Susana. Posso sentar aqui para lanchar com você? Olá, Flávia. Podes. Pelo tom da sua voz, eu vejo que você não está nada bem. Posso ajudar em alguma coisa? Olha, Flávia, são tantos problemas ultimamente, é aqui no trabalho, é na família, até com esta crise de aumento, tudo aumentar, é até difícil de falar, sabes? São muitas coisas. Eu entendo. E posso te dizer que já enfrentei e enfrento problemas semelhantes. Mas uma coisa que me ajuda muito nos momentos de angústia e ansiedade é desabafar. E ninguém melhor que Deus para te ouvir e te acalmar. E mesmo que os problemas eles não sejam resolvidos de imediato, eles são amenizados. Conversar com Deus, orar a Deus, nos ajuda a pensar e agir sem desespero. Você já tentou orar pedindo ajuda a Deus? Sinceramente, não. Eu nem sei se isso faz algum sentido, não é? Por exemplo, tu oras e os teus problemas desaparecem, então para que é que eu vou orar? Deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui eu tenho no meu telemóvel uma aplicação chamada JW e aqui eu tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, em formato digital. E eu costumo refletir e meditar num texto que fica no livro de Salmos, número 65, versículo 2. Acompanha comigo, vou ler para você. Diz assim: ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Esse texto, Susana, demonstra alguma qualidade de Deus. Qual qualidade é essa? Seria dele ser ouvinte. Exato. Mas ouvinte de quê? De oração. Isso, Susana. Ele sempre está disposto a ouvir as nossas orações. É o melhor amigo que podemos desabafar. E ele não faz distinções de pessoas. Eu acho que você poderia tentar conversar com ele e contar o que te preocupa. Olha, Flávia, pela tua motivação até posso tentar, mas eu acho que isso não vai resolver o que eu estou a passar neste momento. Olha, se você me permitir, eu posso te ajudar. Uma coisa que podemos conversar num próximo lanche é sobre que coisas é que podemos orar. E olha só, esse cartão, quando aqui tem um código QR, quando ele é escaneado, você é direcionado para um site chamado JW. E lá tem várias pesquisas sobre o assunto que pode ser de grande ajuda para você, que fala sobre desafios. Podemos ver juntas. O que acha? Está bem, eu vou aceitar e quem sabe se ler um pouco até me ajuda a acalmar. Combinado. Agora vamos lanchar? Certo. Então agradecemos também às irmãs, a excelente parte que fizeram para nós, a Flávia, a irmã Susana. Apreciamos muito o tom caloroso, não é? Amoroso, cordial, com que a irmã Flávia abordou ali a pessoa que estava ali muito triste, com sentimentos muito tristes, mas veio até muito bem ao encontro do ponto que tinha a considerar, que era o número 16, na página 19 do nosso manual, para acompanharem, que é precisamente concentre-se em coisas positivas. Mesmo quando as pessoas estão negativas, e as pessoas estão muito negativas, as pessoas que encontramos. Então como é que nos podemos concentrar em coisas positivas? Nomeadamente de duas formas, na nossa atitude e na mensagem, naquilo que nós falamos. Por exemplo, na atitude, diz o quadro nesta lição, na pregação, diz lá: encara as pessoas de modo positivo, considere cada pessoa como um futuro irmão. Atitude positiva. E depois a mensagem. Diz o terceiro ponto: usa a palavra de Deus, chama a atenção para o que Jeová fez
está a fazer e vai fazer pela humanidade. Isso dá esperança e coragem às pessoas. E foi o que a irmã Flávia fez, não é? Não desenvolveu ali muita parte negativa, dirigiu para a oração, para a esperança, para o consolo, até quando apresentou o site disse, vai ser de grande ajuda. Então, positiva, mensagem positiva. Obrigado, irmã Flávia, também por se preocupar em cumprir com o ponto. Então já estão preparadas as irmãs para fazer a revisita, também será com base na conversas sobre a Bíblia. Vamos escutar a irmã Denise e a irmã Teresa. Olá, dona Teresa, fico tão contente de encontrá-la em casa, mas estou achando a senhora meio abatida. Aconteceu alguma coisa? É verdade, Denise, eu tenho passado por sérios problemas financeiros e não tenho tido resultados. Tenho orado muito a Deus, mas cada vez os problemas ficam cada vez piores. Já não sei se vale a pena orar. A senhora lembra que da última vez que nós conversamos, eu falei com a senhora que Deus era ouvinte de oração? Sim. Inclusive, nós lemos até um texto, Sim, não é verdade? Sim, sim. Então, às vezes, nós podemos realmente pensar, né, dessa forma. Mas hoje eu trouxe um texto que vem falando justamente que tipo de oração Deus ouve, já que Ele é ouvinte de oração, e a oração é um meio de nós nos comunicarmos com Deus. Pois. Eu vou passar aqui para a senhora esse texto, tá bom? Vou passar agora que é o texto de 1 João 5,14. Vê se a senhora já recebeu. Sim. A senhora pode ler? E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que pedimos, segundo a sua vontade, ele ouve-nos. Então, de acordo com esse texto, dona Teresa, né, para que a oração seja ouvida por Deus, há uma condição. Que condição é essa? Tem de estar de acordo com a vontade de Deus. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pedisse a Deus hoje, eu queria tanto ganhar muito dinheiro para poder pagar todas as minhas dívidas, será que era o tipo de oração que Deus iria ouvir? Não ia ouvir essa oração. Isso. Mas muitas vezes nós temos um problema, e o problema ele é um problema que na nossa mente nós pensamos assim, é uma coisa simples para Deus resolver, né? E nós, se Deus quisesse, e aí pensamos assim, por que nós estamos demorando tanto a receber uma resposta a essa oração? Né? Por que Deus não responde logo a minha oração? É uma coisa tão simples. Mas nós podemos, então, pensar, por exemplo, podemos orar e pedir a Deus paciência para lidar com aquele problema, ou talvez a gente possa pedir força para suportar aquela situação ruim, né? Até que o problema melhore. A senhora acha que esse seria o tipo de oração que Deus ouviria? Sim, no momento, sim. Além disso, Jesus Cristo, ele disse várias vezes que nós deveríamos persistir em oração. O que a senhora entende com a palavra persistir? Devemos pedir várias vezes, não uma vez só, pedir várias vezes. Então, quando Jesus fala persista, 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 ele estava querendo, na verdade, dizer que nós nunca deveríamos desistir de orar. Né? Agora surge uma questão. Como é que Deus responde à nossa oração? Pois, isso eu gostava de saber. Então, na próxima vez que nós conversarmos, eu gostaria de trazer resposta a essa pergunta. Como Deus responde às nossas orações? Mas eu trouxe aqui para a senhora esse folheto, O que acha da Bíblia? E antes de eu voltar, eu gostaria de pedir que a senhora lesse essa informação. Pode ser? Sim, sim. Obrigada. Então agradecemos também às irmãs, a excelente parte que fizeram também para nós. Apreciamos as perguntas que a irmã Denise fez para raciocinar sobre o texto bíblico, durante a conversa, para envolver a moradora, tentar perceber o que ela pensava. Isso é muito importante, fazermos isso. Obrigado. Também, o ponto a considerar que a irmã Denise tinha era o número 20, página 23 do nosso manual, que é faça uma boa conclusão. Uma boa conclusão. O que é uma boa conclusão na pregação? Então diz lá na lição, no quadro que diz na pregação, diz no fim da apresentação, repita o ponto que quer que a pessoa mantenha em mente. Então é uma boa conclusão. Então o que quer que a pessoa mantenha em mente para a próxima conversa? Mas, geralmente é uma pergunta, e foi o que a irmã Denise fez. Levantou uma pergunta para a pessoa manter em mente mais alguns dias, para depois poder regressar e responder à pergunta.
Também diz, se alguma coisa interromper a conversa, não foi aqui o caso, diga algo positivo antes de se ir embora. Então, porque é importante, quando saímos da casa, dizer algo positivo antes de ir embora? Por exemplo, se houver uma interrupção brusca, a pessoa diz que está ocupada ou outra situação que surja, é isso que vai ficar na mente da pessoa, é algo positivo. Então, procure sempre, antes de sair de casa da pessoa, fazer uma boa conclusão. Isso é muito importante. Obrigado, Irmã Denise. Foi o que a Irmã Denise fez, neste caso, com uma boa pergunta bem formulada. Obrigado. Então agora teremos o discurso, será feito pelo nosso irmão Rubem Branco, e o tema é: ajuda o seu estudante a colocar em prática o que aprende. Quando temos um estudante, é como se estivéssemos a ajudar alguém a construir uma casa. Nós não podemos construir a casa por ele, mas podemos ajudá-lo no processo. Para a construção ser segura, é preciso ser uma base sólida. Para construir uma base sólida. Por isso é que Jesus, em Mateus 7, 24, disse que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Uma forma de nós ajudarmos os nossos estudantes a construírem a sua casa sobre a rocha é por nós ajudarmos eles a aprenderem a aplicar aquilo que aprendem. E então aí sim conseguirão construir sobre a rocha. Hoje vamos ver 3 formas práticas de como podemos ajudar os nossos estudantes a construir a sua casa numa rocha de forma prática. Imaginem que estamos a fazer uma viagem longa. Estamos a ir de férias, o sítio é espetacular, vamos poder descansar, espairecer a cabeça. E então vamos todos animados, entramos no carro, começamos a conduzir. Passado 100 km, 150 km, 1h30 de viagem, como é que nos sentimos? Cansados. Será que o destino mudou? Já não vamos de férias? Vamos. Será que não é um sítio espetacular onde vamos espairecer? É o mesmo sítio. Mas estamos cansados porque ainda falta muito tempo para lá chegar. Por isso é que muitas pessoas fazem paragens estratégicas para poderem esticar as pernas, tomar um café, espairecer e voltam ao caminho outra vez com ânimo. O mesmo acontece com o nosso estudante. A viagem, o trajeto até o batismo pode ser longo. Então precisamos de certos alvos durante o caminho para não parecer que demora tempo demais. E este é o primeiro aspecto prático. Ajudar o estudante a ter alvos a curto prazo. Dessa forma, ele vai ver que apesar do batismo não estar ao virar da esquina, é possível ele alcançar. Estas vitórias dos alvos a curto prazo dão alento para saber que vai conseguir chegar ao batismo. Um segundo aspecto de nós podermos ajudar o nosso estudante a aplicar aquilo que aprende está em Marcos, capítulo 10, versículo 21 e 22. Pedimos a todos que possam acompanhar a leitura em Marcos, capítulo 10, 21 e 22. Jesus olhou para ele e sentindo amor por ele, disse: falta-te uma coisa, vai, vende o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu e vem ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi-se embora abatido, porque tinha muitos bens. Então este é o segundo aspecto, fazer mudanças difíceis na vida. No contexto, conseguimos notar que este homem já fazia muitas coisas boas aos olhos de Jeová. Mas Jesus disse: é nisto que tu precisas de melhorar. Às vezes nós também podemos achar que o nosso estudante ainda não está pronto para fazer aquela mudança. Mas como notamos no exemplo de Jesus, quanto mais cedo nós conversarmos sobre o assunto, mais cedo o estudante terá a oportunidade de fazer as mudanças na sua vida. Como é que nós podemos fazer isso? No estudo, por fazer perguntas de opinião pessoal, usar os textos, usar as imagens, usar biografias de exemplos de pessoas que conseguiram fazer mudanças difíceis na vida, usar os vídeos da organização onde mostra exemplos reais de pessoas que conseguiram fazer essas mudanças. Isso vai dar alento à pessoa. Nós não vamos comparar o estudante,
vamos focar que foi Jeová que ajudou a pessoa a fazer essas mudanças. E então Jeová com certeza também vai ajudar o estudante a fazer essas mudanças. Terceiro aspecto, ajudar o estudante a poder amar cada vez mais a Jeová. Sempre que surgir uma oportunidade no estudo, vamos destacar as qualidades de Jeová. Não importa se acabamos de destacar uma ou se vamos destacar a mesma qualidade de Jeová. Quanto mais qualidades de Jeová nós destacarmos, mais real a pessoa de Jeová vai se tornar para a pessoa, para o estudante, mais fácil vai ser ele amar a Jeová, e quanto mais amar a Jeová, mais fácil vai ser fazer as mudanças na sua vida. Por isso estamos certos de que quanto mais o estudante amar a Jeová, mais motivado vai se sentir para o adorar. Então, que cada um de nós faça o que estiver ao seu alcance como instrutor de ajudar o estudante a aplicar aquilo que aprende. Seja por colocar os alvos a curto prazo, por ajudar o estudante a poder fazer as mudanças difíceis na sua vida, ou seja por fazer o estudante amar cada vez mais a Jeová. Desta forma, estamos a ajudar o nosso estudante a continuar a progredir no caminho até ao batismo e a construir a sua casa sobre a rocha. Irmão Rubem, também pela excelente parte que fizeste para nós, com boas ilustrações que deram vida à apresentação e também vieste muito bem ao encontro do ponto específico que tinhas a considerar, que era o 13, mostre como colocar o assunto em prática. Então pedia-se aqui um discurso bem prático, porque o tema também era esse, ajuda o seu estudante a colocar em prática o que aprende, então é duplamente prático, não é? Prático para nós e prático para o estudante. Perdão. E vieste muito bem aqui ao encontro deste ponto. Por exemplo, o segundo ponto diz, mostra às pessoas o que fazer. A última frase diz lá, dê exemplos específicos de como colocar em prática os pontos principais. E o irmão Rubem fez isso, não é? Mostrou como ajudar um estudante a fazer mudanças, por usar vídeos, usar textos bíblicos, destacar as qualidades de Jeová, tudo coisas práticas. Excelente. Obrigado, irmão Rubem, também por te focares neste ponto muito bem. Agradecemos a todos a vossa atenção, também aos estudantes que fizeram excelentes designações para nós hoje. Então introduzimos agora a parte de viver como cristãos. Convidamos todos a entoar o cântico número 38. Aqueles que puderem, por favor, poderão se colocar de pé e entoar este lindo cântico, o cântico número 38, que tem o tema Jeová vai dar-te força.
conforme foi anunciado em reuniões anteriores, esta parte será substituída pela visualização do vídeo Atualização do Corpo Governante número 1 2023. Este vídeo tem duração de cerca de 30 minutos. Vamos ver. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Neste programa, temos atualizações emocionantes acerca do projeto de Ramapo e relatórios dos nossos irmãos na Noruega, Rússia e Ucrânia. Também vamos falar do aumento fantástico no número de estudos bíblicos em todo o mundo. E, finalmente, temos um anúncio emocionante. Não percam! A partir de janeiro deste ano, de 2023, voltaremos a ter assembleias de circuito e escolas teocráticas presencialmente. Estamos ansiosos para estarmos juntos novamente nestes eventos. E também estamos a fazer de tudo para voltarmos a ter este ano os congressos presencialmente. Tenho a certeza de que vocês estão ansiosos para cantar o primeiro cântico do congresso com milhares de irmãos e de irmãs. E como está a correr o novo projeto da sede em Ramapo, Nova York? É com alegria que vos informamos que a 28 de dezembro de 2022, a Câmara Municipal de Ramapo aprovou o zonamento para os edifícios e aprovou a remoção de árvores. Esta decisão importante vai permitir que o projeto, como um todo, continue a avançar. Esperamos começar a limpar o local já em janeiro de 2023, ou seja, este mês. O projeto de Ramapo continua em força e este trabalho traz-nos à memória o que sentimos no projeto em Warwick. Lembramos-nos também dos milhares de voluntários que apoiaram este projeto. Pouco depois de termos saído de Brooklyn, o irmão Let leu uma carta aberta do corpo governante numa adoração matinal. Agora é o projeto de Ramapo que está a avançar. Por isso, vamos ouvir a leitura desta carta de 2016. Quando o corpo governante pensou no que iria ser dito nesta primeira adoração matinal, aqui na nossa nova sede mundial, achámos por bem ler uma carta. Uma carta de agradecimento a todos os que colaboraram neste grande projeto. Estamos muito gratos. Se me permitirem, gostaria de ler esta carta do corpo governante. Queridos irmãos, em nome da família de Betel de Warwick, o corpo governante gostaria de expressar a nossa profunda gratidão pelo nosso lindo e novo lar. Nós amamos a nossa nova casa e local de trabalho. O ar puro, o ambiente calmo e a linda paisagem já estão a fazer toda a diferença na forma como nós nos sentimos. Temos a certeza de que com a bênção e a ajuda de Jeová vamos fazer ainda mais e alcançar ainda mais na proclamação do Reino. Apesar de não merecermos viver num lugar tão bonito, agradecemos muito a Jeová por esta demonstração generosa da sua bondade imerecida. 1 de Pedro 4:10. Agradecemos ainda mais a Jeová pelos mais de 27 mil irmãos e irmãs que se ofereceram para trabalhar neste projeto. Muitos de vocês usaram as vossas férias, arcaram com as vossas despesas de transporte, ficaram em quartos apertados e acordaram muito cedo para transportar os irmãos até ao local de obras. Vocês fizeram de tudo nas mais variadas condições climatéricas. Apoiaram de todo o coração este projeto de construção teocrático. Muitos aceitaram convites para trabalharem em diversas áreas. Não temos dúvidas de que Jeová vos ama muito por tudo o que fizeram. E, por favor, tenham a certeza de que o corpo governante também vos ama muito. Como o apóstolo Paulo disse aos cristãos em Tessalónica, nós passamos a amar-vos muito. 1 aos Tessalonicenses 2:8.
Além dos que trabalharam diretamente nesta construção, foram muitos os irmãos e irmãs que colaboraram à distância. Muitas esposas apoiaram os seus maridos para que eles nos pudessem ajudar. Irmãos zelosos trabalharam à distância. Publicadores generosos contribuíram financeiramente. E irmãos leais deram apoio, encorajamento e ajuda prática aos que trabalharam no local de construção. Quando pensamos naqueles que nos ajudaram à distância, pensamos em 1 Samuel 30, 24. Ali a Bíblia diz que aqueles que ficaram com a bagagem receberam o mesmo que aqueles que foram para a guerra. Apesar de não termos conhecido pessoalmente a grande maioria dos irmãos que trabalharam neste projeto, sem dúvida que Jeová conhece cada um de vocês. Hebreus 6:10 dá-nos esta garantia: pois Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostraram pelo seu nome, por servirem os santos. Jeová espera que lhe demos o nosso melhor. O sacrifício de Caim não foi aceito por Jeová. Ele sabia que Caim podia ter feito melhor. Gênesis 4:5. Mas como Abel, vocês, queridos irmãos, deram o vosso melhor a Jeová. Temos a certeza de que vão continuar a mostrar o profundo amor que têm por Jeová de acordo com as vossas circunstâncias. Gênesis 4:4, Mateus 22:37. O corpo governante também gostaria de agradecer do fundo do coração aos 5 irmãos que serviram na comissão de construção de Warwick. Eles trabalharam incansavelmente durante todo este projeto. Também queremos agradecer muito a todos os betelitas que trabalharam ombro a ombro conosco neste enorme empreendimento. Sofonias 3:9. Entre esses estão os irmãos da construção da filial dos Estados Unidos e os irmãos zelosos de vários departamentos, incluindo o departamento de mobiliário, departamento de manutenção, departamento de computadores, departamento de broadcasting, departamento de transportes e departamento do lar. Estes departamentos ainda estão muito ocupados. Eles ainda estão ocupados com a grande mudança de betelitas de Brooklyn para Warwick. E não nos podemos esquecer de agradecer a outros irmãos e irmãs. Estamos a referir-nos aos milhares de irmãos e irmãs que apoiaram o projeto de Betel de Wallkill. Esse empreendimento também foi enorme. Que Jeová abençoe a disposição que todos vocês mostraram, queridos irmãos. Às vezes, na Bíblia, uma ideia é repetida 3 vezes para dar ênfase. Com isso em mente, queríamos dizer-vos: obrigado, obrigado, obrigado a todos os que nos ajudaram e que nos continuam a ajudar a concluir este projeto teocrático maravilhoso da nova sede mundial. Que Jeová vos recompense pelo que têm feito e que haja para vocês um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, debaixo das asas de quem vieram procurar refúgio. Rute 2:12. Por favor, estejam certos do nosso amor e do nosso carinho por todos vocês, os vossos irmãos, corpo governante das Testemunhas de Jeová. Assim como aconteceu no projeto de Warwick, vamos precisar de milhares de voluntários que vivam nos Estados Unidos. Obrigado, irmãos e irmãs, por estarem dispostos a ajudar, pelas vossas orações sinceras e pelos vossos donativos para apoiar este grande projeto. Em breve, vai ficar disponível no site jw.org o relatório especial em vídeo sobre o projeto de Ramapo. Talvez se recordem de que, na última atualização, falámos do que se estava a passar na Noruega. Nós ficámos chocados quando recebemos uma carta do governo em Oslo a ameaçar-nos.
Eles disseram que iriam retirar o nosso registro legal. Queremos dar-vos uma atualização sobre este caso. A 22 de dezembro de 2022, as autoridades anunciaram a sua decisão de remover o nosso registro como uma comunidade religiosa na Noruega. Depois, a 28 de dezembro, nós submetemos um pedido de embargo no Tribunal Distrital de Oslo, pedindo que suspendessem a decisão de remover o nosso registro até o assunto ser resolvido pelos tribunais. A 30 de dezembro, o tribunal concedeu um embargo temporário. Estamos muito gratos ao Tribunal Distrital de Oslo por aceitar o nosso pedido. Por favor, pedimos que continuem a orar sobre este assunto. Recentemente, aconteceram algumas coisas interessantes relacionadas com a Rússia. A 9 de dezembro de 2022, o Conselho da Europa fez um forte apelo à Rússia para acabar com a proscrição de todas as testemunhas de Jeová e para suspender todos os processos criminais contra elas. O tempo dirá como o governo russo irá responder. Por favor, continuem a orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão presos. Confiamos completamente nas palavras escritas pelo salmista no Salmo 9, 9 e 10. Jeová vai tornar-se um refúgio seguro para os oprimidos, um refúgio seguro em tempos de aflição. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti. Nunca abandonarás os que te procuram, ó Jeová. Estamos felizes por, em meses recentes, alguns irmãos terem sido libertados. Por exemplo, a 30 de novembro de 2022, o irmão Sergei Polyakov foi libertado depois de ter cumprido uma sentença de 3 anos. Mas não nos queremos esquecer dos mais de 175 irmãos e irmãs em todo o mundo que ainda estão presos por causa da sua fé. Isto inclui o irmão Andrei Vlasov, que foi sentenciado a 7 anos numa colónia penal russa. O vídeo que se segue dá-nos uma atualização acerca deste assunto. Andrei Vlasov vive na Sibéria e tem muitos problemas de saúde. Um tribunal russo sentenciou-o a 7 anos de prisão. Este homem pacífico e religioso foi condenado porque acredita em Deus e lê a Bíblia. Não houve uma única prova de crime que fosse apresentada. Por exemplo, no que respeita à acusação de subverter a estrutura constitucional do país, como é que ele fez isso? Não foi dado nenhum exemplo, nem apresentada nenhuma prova. Supostamente ele destruiu laços familiares. Que famílias é que ele destruiu? Quais são os seus nomes e onde é que vivem? Nenhuma prova foi apresentada. Na lista de acusações, apenas foi mencionado o artigo 282 acerca do extremismo. Depois do André ter feito o seu discurso final, a 23 de maio de 2022, o tribunal levou apenas 5 minutos a deliberar e depois proferiu o veredicto. 7 anos de prisão. Antes de irmos para a audiência, o meu marido pediu-me para não chorar, acontecesse o que acontecesse. Eu tentei fazer o que ele me pediu. Eu fiquei chocado com o que aconteceu. E não fui só eu. Os amigos dele e os familiares ficaram todos em choque com a decisão. Nem o procurador nem o juiz levaram em conta a condição de saúde do Andrei. Ele foi preso na sala do tribunal e levado para a prisão na cidade de Novokodzinsk. Quando ele chegou ao centro de detenção, ficou sozinho numa cela. Ele vivia no meio de baratas enormes e teias de aranha, ou seja, vivia numa cela suja. Ele tentou limpar a cela tanto quanto possível, para conseguir viver lá nas mínimas condições. O Andrei sofre de anquilose, ou seja, uma perda total de movimento, e também de um tipo muito sério de artrose deformativa que afeta ambas as ancas. Tudo isso limita muito a sua locomoção e habilidade de cuidar de si mesmo e até de socializar. Só para vestir umas calças e coisas simples como essa, ele tem de se deitar e tentar vesti-las com muito esforço.
A Federação Russa aprovou uma lista de doenças graves que isentam alguém de ser preso. A doença do Andrei está incluída nesta lista. Para dar-vos uma prova conclusiva disto ao juiz, eu pedi a opinião de um especialista. A doença é progressiva e isto é o que está a acontecer. Apesar do Andrei estar incapacitado e precisar de cuidados médicos constantes, ele foi colocado numa cela temporariamente depois das autoridades terem invadido a sua casa em 2020. Depois disso, ele ficou em prisão domiciliária e ficou sob restrições durante 1 ano e 10 meses. Foi muito difícil para o meu marido ficar confinado em casa por estar em prisão domiciliária. Ele só tinha permissão de andar 2 horas por dia à volta do prédio. Ele não podia usar o telefone, a internet, nem associar-se com outros. Só podia estar comigo, porque vivemos na mesma casa. Até para irmos ao médico ou irmos ao dentista, tínhamos de pedir permissão ao investigador responsável pelo caso do Andrei. A Natália diz que o Andrei nunca deixou de ser otimista. Ele tenta comunicar-se regularmente com os seus amigos, escrevendo-lhes cartas. Eles esperam que o Tribunal de Cassação liberte o Andrei da prisão. Eu tenho pensado muito no que passamos nestes últimos 2 anos e percebi que eu só estava com medo do que eu pensava que poderia acontecer. Quando alguma coisa acontecia, Jeová estava comigo e eu senti o seu apoio. Ele tem sido uma muralha. Com a ajuda dele, não preciso de ter medo nem da perseguição, nem de quaisquer desafios ou provações. Sem dúvida, Jeová continua a cuidar do irmão Andrei. Conseguimos ver isso no episódio que ele teve em outubro. Isto foi o que aconteceu. Um outro irmão, Alexandre Putintsev, foi transportado de comboio para uma colónia penal. Ele já tinha viajado durante 10 dias. Depois, o comboio parou na região de Kemerovo para acolher mais prisioneiros. O irmão Andrei entrou nesse mesmo comboio e foi colocado na cela onde estavam outros prisioneiros. Os outros prisioneiros começaram a perguntar quem ele era e por que é que estava preso. Ele disse: "Eu sou Andrei Vlasov e estou preso por causa da minha fé em Deus." Ao ouvir isso, um homem quase caiu do banco e disse ao Andrei: "Nós devemos ser irmãos espirituais." Conseguem imaginar? Apesar de serem de prisões e de zonas tão diferentes, eles acabaram por ficar no mesmo comboio e até na mesma cela. Na verdade, as esposas desses irmãos tinham orado para que os seus maridos se pudessem encontrar. Isso parecia ser impossível, mas graças a Jeová isso aconteceu. Eles estiveram juntos durante mais de 12 horas. Ficaram muito felizes com o encorajamento que receberam um do outro. Sem dúvida, o ouvinte de oração sabe como cuidar dos nossos irmãos. E não nos esquecemos das nossas 3 irmãs na Rússia que estão presas por causa da sua fé. A irmã Olga Ivanova, a irmã Lyudmila Tchekoldina e a irmã Ana Safronova. A irmã Ana está a cumprir uma sentença de 6 anos numa colónia penal. Esta é a sentença mais dura e mais longa que alguma vez foi dada a uma irmã desde 2017. Também queremos falar-vos do irmão Shamil Hakimov. Ele tem 71 anos e está preso no Tajiquistão desde fevereiro de 2019. Sobre este assunto, o comissário Nuri Turkle, da Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, disse: "Desde 2019, este homem doente e idoso está a sofrer numa prisão sobrelotada e com condições horríveis. Ele foi condenado a uma sentença totalmente injusta de 7 anos e meio de prisão. Isto pode ser visto como uma sentença de morte para um homem que foi preso injustamente por praticar de modo pacífico as suas crenças religiosas como testemunha de Jeová. Apesar da sua sentença ter sido reduzida em 2020, o irmão Shamil não sairá da prisão antes de maio de 2023. Por favor, continuem a orar pelo irmão Shamil." Em todo o mundo, os nossos irmãos também estão ocupados a dar ajuda humanitária. Por exemplo,
há alguns meses, percebeu-se que muitos irmãos e irmãs na Ucrânia iriam precisar de roupas quentes para o inverno. Por isso, 200 congregações na Alemanha foram convidadas a doar roupas e também outros itens básicos. Qual foi o resultado? Aproximadamente 36 mil peças de roupa e 6.500 pares de sapatos foram doados aos nossos irmãos. A filial da Polónia também deu muito apoio. 105 paletes que pesavam mais de 26 toneladas com roupa doada foram enviadas por caminhão para a Ucrânia. Um irmão disse o seguinte: os itens que recebemos foram muito úteis. Ajudaram-nos a aguentar o frio e a chuva. Quando fugi de casa, estava quente e não consegui trazer comigo roupa de inverno. Obrigado, muito obrigado do fundo do coração. Esta ajuda é uma prova clara do amor de Jeová, o nosso Pai. Uma irmã disse: estamos muito tocados pela vossa generosidade e bondade. Vocês ajudaram-nos a ultrapassar as nossas preocupações. Através da vossa ajuda, Jeová lembrou-nos de que Ele nunca nos deixará nem nunca nos abandonará e de que não é preciso ficarmos com medo ou preocupados. Que comentários tão bonitos! Depois de alguns desastres naturais recentes, o trabalho de reconstrução está a correr bem em Cuba, Nigéria, Filipinas, Porto Rico, Estados Unidos e noutros sítios. Oramos por todos aqueles afetados por desastres e por aqueles que estão a dar ajuda prática. E agradecemos a todos vocês pelas vossas contribuições generosas, que nos ajudam a cuidar dos irmãos e irmãs que sofrem com estes desastres. Obrigado. Desde junho de 2022, quando retomamos todas as formas presenciais de pregação, temos recebido relatórios emocionantes do campo. Temos visto um aumento tremendo no número de estudos bíblicos. Aliás, em todo o mundo, temos visto um aumento de quase 30% desde maio. Isto significa que começaram a ser dirigidos mais de 1,5 milhão de novos estudos bíblicos. Não é fantástico? Notem alguns comentários que foram dados por filiais no mundo inteiro acerca do crescimento que temos visto desde maio de 2022. Em Angola, de maio a outubro de 2022, tivemos um aumento de mais de 265 mil estudos bíblicos. No território da filial da América Central, foram registados mais de 680 mil estudos bíblicos. Isso quer dizer que houve um aumento de 20% relativamente a maio de 2022. Na Papua Nova Guiné, tivemos um aumento de 15% no número de estudos desde que voltamos à pregação presencial. Ficamos felizes por vos informar que o número de estudos bíblicos aumentou no território da filial da Europa Central. Nos primeiros 3 meses do ano de serviço de 2023, foram registados mais de 6.800 novos estudos bíblicos. No Congo, Kinshasa, foram relatados mais de 290 mil estudos bíblicos adicionais. Tivemos este aumento desde que retomamos o testemunho público e a pregação de casa em casa. No território da filial dos Estados Unidos, tivemos mais de 30 mil estudos bíblicos nos primeiros 2 meses do ano de serviço de 2023. Em Espanha, tivemos um aumento de 4% nos estudos bíblicos de maio a outubro de 2022. Em Moçambique, registramos mais 47 mil estudos bíblicos, desde que voltamos a ter reuniões presenciais. Na Venezuela, foram relatados mais de 67 mil estudos bíblicos em maio, mas em outubro foram registados quase 105 mil. É emocionante ver Jeová abençoar o trabalho. Na Coreia, tivemos 30 auges consecutivos no número de publicadores. Agora temos 106.050 publicadores. Além disso, também tivemos 27 auges consecutivos no número de pioneiros regulares. Agora são 50.846. Isto significa
que quase metade dos publicadores são pioneiros regulares. Aqui no Malawi tivemos um aumento incrível no número de estudos bíblicos. Em maio tínhamos mais de 87 mil estudos. Mas em outubro tivemos mais de 130 mil estudos bíblicos. Nas Filipinas, o número de estudos bíblicos aumentou desde maio. Tivemos mais de 60 mil estudos. E em novembro, pela primeira vez, ultrapassamos os 240 mil publicadores. Não foi encorajador? Aqui fica outro exemplo. Vem de um país onde a obra está proscrita. Para terem uma noção, houve um aumento de quase 3 mil estudos bíblicos desde maio. É fantástico, pois, apesar de oposição, a obra continua a avançar. O corpo governante fica entusiasmado quando ouve estes relatórios sobre o que está a acontecer no campo. Sim, Jeová está a apressar o trabalho. Recentemente, foi anunciado que os pioneiros regulares voltarão a cumprir um requisito de horas a partir de 1 de março de 2023. Agora, os pioneiros estão a organizar as suas vidas e os seus planos para conseguirem cumprir o requisito de horas. O corpo governante tem uma visão realista da situação atual do mundo. Muitas filiais têm relatado que os pioneiros estão a ter dificuldades para cumprir o requisito de horas por causa do aumento do custo de vida. E muitos estão a lidar com desastres naturais, conflitos civis e guerra. Em 1999, o corpo governante avaliou a situação dos pioneiros. O Ministério do Reino, de janeiro de 1999, disse: "Temos observado as dificuldades cada vez maiores que os pioneiros enfrentam, em especial para encontrar emprego a tempo parcial que lhes dê condições de cuidar de modo adequado das suas necessidades para continuarem no serviço de tempo integral." A atual situação económica em muitos países também torna cada vez mais difícil para outros ingressarem no serviço de pioneiro, embora desejem isso do fundo do coração. Esses e outros fatores foram cuidadosamente analisados nos meses recentes. Por causa desses fatores, o corpo governante decidiu, em 1999, ajustar o requisito de horas para os pioneiros. Agora, 24 anos depois, à medida que as condições continuam a deteriorar-se, o corpo governante vê que os pioneiros estão a enfrentar desafios similares. Por isso, é com muita alegria que anunciamos que o corpo governante decidiu ajustar o requisito de horas para os pioneiros. Esse reajuste entrará em vigor a 1 de março de 2023. Se calhar vão querer pegar numa caneta para escrever isto. Estão prontos? Aqui estão os novos requisitos. Para os pioneiros regulares, o requisito passará a ser de 600 horas por ano, o que equivale a 50 horas por mês. Para os pioneiros auxiliares, o requisito será agora de 30 horas. Mas, notem isto. Isto é muito emocionante. Durante março e abril, e durante o mês da visita do superintendente de circuito, os publicadores podem escolher servir como pioneiros auxiliares com um requisito reduzido de 15 horas. Isto deverá permitir que muitos mais irmãos e irmãs sirvam como pioneiros auxiliares durante esses meses de atividade especial. E o que dizer dos pioneiros especiais e missionários? Eles vão passar a ter um requisito de 100 horas por mês. As irmãs que servem como pioneiras especiais e missionárias e que têm 40 anos de idade ou mais, passarão a fazer 90 horas por mês. Como é que devemos encarar estes ajustes? Eles são uma prova evidente do imenso amor e da terna preocupação que Jeová tem pelo seu povo.
O nosso desejo é que tantos irmãos quanto possível possam continuar a servir como pioneiros. E nós achamos que estes ajustes vão ajudar muitos mais irmãos a ingressar no serviço de pioneiro. O número de pessoas que pedem um estudo bíblico está a aumentar em todo o mundo. Por isso, não poderia haver uma altura melhor do que esta para expandirmos o nosso ministério. Se você está a servir como pioneiro, esperamos que continue assim. Se ainda não está a servir como pioneiro regular, será que agora poderia fazê-lo? E com a época do memorial a aproximar-se, sem dúvida que todos os anciãos, servos ministeriais e publicadores vão considerar com oração a possibilidade de servirem como pioneiros auxiliares. Podem pensar no assunto? Confiamos que Jeová vai abençoar todos estes arranjos para a sua glória e honra. Sim, que todos nós continuemos a fazer o nosso melhor para encontrar aqueles que têm disposição correta para com a vida eterna. Queridos irmãos, queremos que saibam que vos amamos muito. A partir da sede mundial das Testemunhas de Jeová, este foi o JW Broadcasting. Foi realmente uma atualização maravilhosa. Né? Vivemos num paraíso espiritual, devemos ser muito gratos por isso. Então agora teremos o estudo bíblico reduzido, será feito sem leitura. Vamos considerar a lição 36 e convidamos o irmão José Carlos Quintas, por favor, para fazer esta consideração para nós. O tema da lição é Seja sempre honesto. Nesta lição vamos ver que vivemos num mundo que dificulta isto, dificulta ser sempre honesto. Mas ainda assim vamos ver como é possível fazer isso e porque vale a pena ser honesto em todas as coisas. Como é uma consideração sem leitura dos parágrafos, vamos desde já levantar a primeira pergunta e, por favor, sintam-se à vontade para participar, os vossos comentários serão muito apreciados. A pergunta é, a primeira: qual é o motivo mais importante para sermos honestos? Aqui o irmão Micael, à frente. É o amor e o respeito a Jeová. Jeová não precisa da nossa honestidade, porque ele não precisa da nossa honestidade por não saber o que fazemos, não é? Porque ele sabe. Mas a nossa honestidade, sim, mostra o amor que temos por ele. Obrigado. O irmão Moisés, aqui ao lado. E Provérbios 3:32 mostra que Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Detestar é uma palavra forte, ou seja, mostra bem os sentimentos que Jeová tem para a falsidade. Muito bem, obrigado. Irmã Graça. E não haja dúvidas que Jeová vê o nosso íntimo, se queremos ser honestos, Ele vê tudo, Ele está tudo à vista dEle. Embora muitas não veem, mas Jeová vê. Portanto, Ele fica alegre quando nós temos no íntimo que queremos ser honestas e somos honestas. Sem dúvida. Irmã Cristina Cabral. Fala-se da honestidade quando se era hóspede na tenda de Jeová e era de forma estrita numa tenda. Então, se nós agora quisermos morar no paraíso por toda a eternidade, já não é numa tenda. Se Jeová exigia honestidade na tenda, então muito mais Ele exige por toda a eternidade. Por isso temos de ser honestos. Muito obrigado. Para o parágrafo 2, vamos ler, por favor, Provérbios 24:28. Quem gostaria de ler? Provérbios 24, versículo 28. O jovem Raul. Não testemunhes contra o teu próximo, se não tiveres base para isso. Não uses os teus lábios para enganar os outros. Obrigado. E vamos ler também Efésios, capítulo 4, versículo 28. E convidamos
Agora a irmã Inês Cardoso. Quem furta não furta mais. Em vez disso, trabalha arduamente, fazendo um bom trabalho com as mãos, para que tenha o que partilhar com alguém em necessidade. Obrigado pela leitura. Como podemos ser honestos no nosso dia a dia? O irmão Carlos Quintas. Algumas das coisas que podemos fazer é não mentirmos nem distorcer a verdade quando falamos com familiares, colegas de trabalho, irmãos da congregação, autoridades, também por não roubarmos nem nos aproveitarmos de outros e também por sempre pagarmos os nossos impostos. Isso, muito bem. Irmã Helena Oliveira. Portanto, Satanás é o pai da mentira, não é? Mentira é uma das características do sistema atual da qual ele é Deus. Portanto, uma das nossas lutas também é lutarmos contra a mentira. Portanto, temos mesmo que conseguir. Mas temos que ver o lado positivo, porque Deus também usou profetas para deixar claro o que Ele espera de nós, não é? E Zacarias 8,16 diz: estas são as coisas que devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Portanto, sempre a verdade. Obrigado. Irmão Fernando Ferreira. E para sermos honestos, é muito importante termos um bom nome. E isso agrada ao nosso Pai, porque nós temos de defender o santo nome de Deus. Para isso, temos de honrar o nome de Deus. Temos de ser honestos. Obrigado por esse lembrete tão importante. Irmão Henrique Soares, na cabine. Usando os textos que foram lidos, Provérbios diz para não testemunharmos se não tivermos provas disso, ou seja, não dizermos algo falso. E Efésios diz que se furtarmos, para não furtarmos, ou seja, sermos sempre honestos. Obrigado por frisar a ideia do texto. Irmão Rubem Fernandes. E aqui em Zacarias 8, no versículo 17, também tem uma citação muito interessante. Diz que não tramem no coração o mal uns contra os outros. O mal começa no coração. Há um provérbio que até diz que a boca fala que o coração está cheio. Por isso devemos ter cuidado logo com o que nós começamos a tramar na nossa mente, que depois as nossas ações vão de acordo com o que tramamos na nossa mente. Muito bem. Vamos para o parágrafo 3º. Porque é bom ser honesto. Irmã Maíra. Aqui à frente, irmã Maíra. É bom ser honesto porque as pessoas passam a confiar mais em nós, né? E nada melhor do que ter uma boa reputação, né, perante a sociedade, né, perante a congregação. Isso faz também com que a congregação fique com um ambiente mais de confiança, né? Além disso, ter uma boa honestidade, ser honesto, faz com que a gente tenha consciência limpa, né? E faz com que outras pessoas possam ver nosso exemplo e glorifiquem o nome de Jeová. Obrigado. De facto, temos todas essas boas razões. Ainda agora no Zoom, o irmão António Gonçalves. É interessante que aqui, quando fala em Tito capítulo 2, versículo 4, sobre adornar o ensino divino, então realmente sermos honestos é como dar polimento a uma pedra preciosa, mas em bruto. À medida que nós polimos essa pedra, ela torna-se mais atraente a outros. Então, pelo nosso comportamento, pela nossa honestidade, o ensino da parte de Jeová Deus se torna belo, se torna atraente a todas as pessoas que observam e podem também vir a ser atraídas a este ensino maravilhoso. Obrigado, irmão António, pela bonita ilustração também e instrutiva, sobretudo. Avançamos agora, aprenda mais, vamos ver como a honestidade afeta a nós, afeta a nossa amizade com Jeová. Então, para o ponto 4, a honestidade agrada a Jeová, vamos ler o Salmo 44, 21, quem gostaria de ler. Vamos novamente ao Zoom, agora a irmã Aldina Rebelo. Será que Deus não descobrirá? Ele conhece os segredos do coração. Obrigado. E quem gostaria de ler Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Convidamos agora a irmã Rosa Marques, no Zoom também. Eu peço desculpa, mas
Esqueci-me de baixar a mão. Não há problema, irmã Rosa. Vamos convidar a irmã Goretti, por favor. Então, os que temiam a Jeová falavam uns com os outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E, perante ele, foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que meditavam no seu nome. Muito obrigado. Então, de acordo com estes textos, temos aqui 2 perguntas. Na sua opinião, por que não devemos achar que podemos esconder algo de Jeová? A irmã Maria Barroso. Então, segundo os Salmos, como foi lido até agora, vemos que Jeová consegue saber tudo, diz. Ele conhece os segredos do nosso coração, por isso é impossível tudo ser oculto de Jeová. Obrigado. E a segunda pergunta, como é que você acha que Jeová se sente quando decidimos dizer a verdade, mesmo quando isso não é fácil? Como é que Jeová se sente? A irmã Maria Almeida. Ali em Malaquias fala que Jeová tem atenção e escuta o que nós estamos a falar. E ele tem um livro de recordação. Então, ele escreve lá o nosso nome ou, quem sabe, até aquilo que nós estamos falando. E também diz para os que meditam no seu nome. Então, até quando nós estamos meditando, Jeová está prestando atenção. Muito obrigado. Então, vamos ao ponto 5. Seja honesto em tudo. Muitas pessoas acham que nem sempre é possível ser honesto. Não vamos conseguir ver o vídeo, mas vamos ler Hebreus 13, 18. A irmã Susana, por favor. Continuam a orar por nós, pois estamos certos de que temos uma boa consciência, visto que nos queremos comportar honestamente em todas as coisas. Obrigado. Como podemos ser honestos, primeiro, com a nossa família? Os irmãos acham uma outra situação na família? Irmã Fernanda? Por exemplo, não mentir aos filhos e não esconder do cônjuge coisas que dizem respeito ao casal. Muito bem. E no trabalho ou na escola? A irmã Fátima Ferreira? No trabalho e na escola, mas principalmente no trabalho, no caso, por dizermos sempre a verdade e sempre de querer o bem com os outros e não fazer o contrário, de sermos falsos com eles, porque isso depois vai de encontro à nossa conduta e isso também é uma maneira de nós recebermos elogios e darmos um testemunho cabal. Obrigado. A irmã Lourdes Moutinho? Também no trabalho, cumprir horários e cumprir os nossos deveres para com os patrões. Muito bem, isso é muito importante. Ainda a irmã Graça, por favor. No vídeo estava aquele irmão que estragou aquele aparelho e ficou muito caro, e os outros estavam a dizer para ele se desculpar, que já estava, que tinha avariado, mas ele não. E foi muito bem sucedido com o chefe e com outro que tinha ouvido, com um colega dele, que o elogiou muito. E Jeová ficou feliz com isso. Muito bem. Isto leva-nos também já ao ponto 6. A honestidade é para o nosso bem. Quem gostaria de ler o Salmo 34, 12 a 16? O irmão Joaquim dos Reis, por favor. Entre vocês, quem é que tem prazer na vida e deseja ver muitos dias felizes? Nesse caso, te resguarda a tua língua do mal e os teus lábios de dizer mentiras. Desvia-te do mal e faz o bem. Procura a paz e empenha-te por ela. Os olhos de Jeová estão sobre os justos e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Mas a face de Jeová volta-se contra os que fazem o que é mau, para apagar da terra todas as memórias que há deles. Obrigado. Então, como é que a honestidade pode melhorar a sua vida? Temos 3 imagens associadas, os irmãos podem ir passando, ao mesmo tempo que os irmãos comentam, por favor. A irmã Dulce.
Então, vemos na primeira imagem que a honestidade fortalece o casamento. Também os trabalhadores honestos ganham a confiança do patrão. Cidadãos honestos ganham o respeito das autoridades. É verdade que no início pode trazer problemas, a honestidade. No entanto, o versículo 12, a leitura que fizemos, diz: quem é que deseja ver muitos dias felizes? Então, no início, quem é honesto pode sofrer consequências, mas a longo prazo vai receber muitas bênçãos. Excelente, muito obrigado. Temos apenas 1 minuto, vamos passar para o resumo. Jeová quer que os seus amigos sejam honestos em tudo o que dizem e fazem. Então, quais são algumas das maneiras de sermos honestos? Quais são algumas maneiras de sermos honestos? Lembramos alguma? Irmão José Ernesto? Na família, sermos transparentes com o nosso cônjuge e vice-versa também, nas coisas que têm a ver com o casal. No emprego, falarmos da pontualidade, dar o nosso melhor. E se trabalharmos para um irmão, então ainda devemos ser mais zelosos no trabalho e não usar isso como desculpa para chegar tarde, sair cedo, pedir dias de folga quando não temos direito. Excelente, muito obrigado. E a última pergunta, por que é que você quer ser honesto em tudo? Irmão André? Para preservar a relação com o Jeová e com os irmãos. Essa é a maior motivação. Agradecemos muito a vossa atenção e participação. E assim terminamos o nosso programa. Foi excelente. Sente-se encorajado a enfrentar, a encarar, a ter uma designação mais desafiadora. Então tenha certeza, não é? Que Jeová estará consigo. Foi essa o ensino que hoje ouvimos, o encorajamento. Jeová vai ajudá-lo, Jeová vai abençoá-lo. E o mais importante, apesar de ser desafiador, vai sentir mais alegria e mais próximo de Jeová. E não é esse o principal objetivo das nossas vidas, não é estarmos mais próximos de Jeová. Então, se tivermos que enfrentar uma designação desafiadora, que assim seja. Talvez essa designação desafiadora, que talvez esteja a hesitar, pode ser o serviço de pioneiro regular. E foi um presente maravilhoso que escutamos na atualização do corpo governante, não é? Um ajuste na cota de horas. Então, se está a pensar nisso, continue a orar sobre isso, com seriedade. Jeová vai abençoá-lo. Na próxima semana vamos ver como é que podemos aumentar o nosso desejo de fazer o que é certo. Vai ser um programa também excelente. Então, antes de terminarmos, vamos fazer alguns anúncios. Então, o primeiro anúncio, anúncios locais. Teremos a Assembleia de Circuito, dia 12 de março, um domingo. Se algum publicador desejar batizar-se, por favor, fale com os anciãos. Também, relativamente à Assembleia do Circuito, queremos incentivar mais irmãos e mais irmãs a demonstrar o vosso espírito voluntário e dar o seu contributo para apoiarem na limpeza no final do programa da Assembleia, neste mesmo dia, o 12 de março. Então, mesmo aqueles que vão de autocarro, esta é uma nota importante, podem ajudar, podem dar o vosso nome, o autocarro não vai arrancar sem vocês, vocês vão dormir a Braga, fiquem tranquilos. Então estejam à vontade, caso tenham esse desejo e disposição de ajudar, podem dar o vosso nome ao irmão Rubem Fernandes, a vossa ajuda vai ser muito apreciada. Março e abril vão ser meses muito especiais. Temos o memorial, temos também o discurso especial. Então o nosso amor a Jeová vai nos impelir certamente a servirmos como pioneiros auxiliares. Podemos fazer a cota de 15 horas conforme escutamos. Assim terminamos a nossa reunião. Um prazer estarmos juntos. Teremos ainda a oportunidade um bocadinho de conversar certamente no fim, para nos encorajarmos, mas agora vamos louvar a Jeová com um cântico número 31, que tem o tema Anda sempre com Jeová. E o irmão Paulo Oliveira fará a oração final.
santificado seja o teu bom nome, Pai.